Fala pessoal, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso espaço aqui dos Filhos de Lefort. E mais uma vez nesse vídeo eu vou contar para vocês um assunto que eu particularmente dou muita importância e é ao bem da verdade. Se eu pudesse dizer alguma coisa interessante para vocês nesse momento, eu diria que o tema desse vídeo é exatamente aquilo que me levou a ser o que eu sou hoje e me fez me diferenciar no conhecimento em relação a boa parte dos colegas. Sim, a resposta é totalmente verdadeira. É muito importante saber cadeiras básicas dentro do ambiente da odontologia. Mais uma vez, eu quero lembrar você que é o conhecimento das cadeiras básicas, conhecimento das ciências mais básicas de como funciona o corpo humano, como funciona a face, como funciona o sistema estomatognático, sob o ponto de vista histofisiológico, anatômico, biológico, genético, embriológico, fisiológico. Tudo isso junto é que me fez construir uma base sólida de conhecimentos que me permite hoje ter um entendimento muito diferenciado em relação a qualquer problema clínico que eu encontre. Não só isso, o conhecimento das ciências básicas traz a você uma ferramenta que te deixa liberto. Essa ferramenta livra você ou liberta você daqueles conceitos amarrados que a área clínica sempre tem. Protocolo de tratamento de determinada coisa, protocolo de uso de medicamentos, protocolo de laser terapia, protocolos de, quer dizer, uma série de engessamentos e padronizações de determinadas condutas profissionais que, na verdade, jamais deveriam existir, uma vez que os pacientes e as situações clínicas são totalmente diferentes uma das outras. Mas só quem conhece bem o conhecimento das ciências básicas da área da odontologia e da medicina não é diferente, é que é realmente capaz de construir uma base de conhecimento, né, sólido e estar liberto para poder raciocinar dessa maneira. Não só isso, o conhecimento das ciências básicas ele é extremamente importante, porque todo conhecimento clínico é feito dentro ou a partir das ciências básicas, que é algo extremamente importante e complexo nos dias de hoje. Imagina que você fosse uma pessoa cujo seu trabalho fosse consertar máquinas, por exemplo, computadores. Se você é um expert em conserto de computadores, e eu ligo para você e vou ao seu escritório, à sua oficina ou à sua loja levar o meu equipamento para você consertar. Ok, muito bem, você vai desmontar o meu computador, você vai dar uma olhada nas peças, eventualmente você vai substituir alguma peça que não esteja muito funcionante, né? Aparentemente esteja com um aspecto estragado, enfim, você vai substituir essa peça, vai colocar os parafusos de volta e vai remontar o computador e vai trazer esse computador para mim de volta, me devolver ele e cobrar por esse serviço. Uma vez que você fizer isso e o serviço não ficar bem feito ou eu ficar insatisfeito com o resultado, novamente eu vou levar o computador a você. E você de novo vai desmontar o computador e vai olhar as peças que agora se encontram em bom funcionamento e em bom aspecto. Ou seja,
o aspecto físico, o conhecimento superficial de como um computador funciona, aonde está a placa-mãe, aonde está o HD, aonde que está uma série de estruturas lá dentro, já não é mais suficiente para você consertar aquele computador. Você vai ter que começar a conhecer o circuito integrado. Se o circuito integrado está adequado, você vai precisar conhecer, você vai precisar ligar esse computador e entender um pouco de programação, entender quais são os problemas de programação, se os softwares estão de acordo, se os softwares estão atualizados, se não tem nenhuma nova versão, se não há conflitos de informação entre os softwares que você está usando e, por exemplo, os antivírus. Se você está usando um sistema operacional Windows, se esse sistema é compatível com o software que você está utilizando, todas essas informações são informações mais profundas, são informações básicas de como está estruturada, por exemplo, uma linguagem no computador. De repente você tem que entender de Java, você tem que entender de linguagem de programação para você poder consertar uma coisa um pouco mais complexa. E se poucas pessoas sabem fazer isso, você pode cobrar mais caro pelo seu conserto, porque afinal não é qualquer pessoa que sabe resolver aquele problema do computador. O mesmo eu digo em relação aos problemas odontológicos e os problemas da área da saúde. Nós temos a maioria, a grande maioria dos profissionais da área da saúde tem um conhecimento absolutamente superficial em relação às ciências básicas. Ou seja, as ciências básicas, os conhecimentos mais básicos necessários para exercer qualquer profissão da área da saúde foram literalmente esquecidos no passado. E o que se lembra hoje, o que você lembra disso, não são mais do que meia dúzia de informações superficiais. No entanto, vai chegar um momento em que você vai precisar cavocar lá no fundo do seu conhecimento, do seu cérebro, informações que ficaram lá para trás e que agora você precisa resgatar uma dessas informações para que você possa dar uma solução para um problema de um determinado paciente. No entanto, o conhecimento funciona igual um relógio de cordas. Um relógio de cordas não adianta ficar desligado o ano inteiro e chega um determinado dia do ano você resolver ligar aquele relógio e dar corda naquele relógio para que ele possa funcionar normalmente naquele dia que você quer. Se você fizer assim, a chance de você ter um relógio funcionante em um dia por ano é absolutamente muito baixa, porque o resto dos dias do ano você não deu corda naquele relógio. O mesmo funciona para ciências básicas. Se você não estuda constantemente ou regularmente cadeiras básicas da odontologia, no dia que você precisar lançar mão de uma informação estratégica dentro daquele contexto, você não terá essa informação facilmente acessível dentro do seu cérebro. Nós, aqui na plataforma Galileu, nós temos insistido nesse contexto e nós temos inúmeros cursos, inclusive cursos gratuitos para você, colega cirurgião dentista, sobre os mais variados temas das áreas básicas para que você mantenha sempre as suas cordas funcionantes para o dia que você precisar desse conhecimento, você ter ele à sua disposição. Não só isso, se você é um pesquisador, se você trabalha com uma área muito atualizada da odontologia, ou mesmo se você quer receber ou quer entrar de cabeça nas novidades que a profissão traz, no avanço do conhecimento científico, cada vez mais você precisa entender ou precisa sempre se lembrar das ciências básicas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vocês sabem que está vindo um novo grupo de
de procedimentos na odontologia, né? Uma nova onda na odontologia chamada de odontologia biomimética. O que é odontologia biomimética? Mais para frente nós vamos ter vídeos aqui relacionados a esse assunto, né? Mas eu já adianto para vocês que a odontologia biomimética ela simula situações da natureza para que você possa restituir ou tomar certas decisões em relação ao tratamento dos pacientes que preserve da melhor forma possível, o mais natural possível, as estruturas dentárias como dentina, cemento, ligamentos periodontais, a parte da câmara pulpar, a estrutura de esmalte e uma série de outras coisas. Mas a biomimética é uma ciência moderna que vem desde os anos 70, dos anos 80, e essa ciência ela é praticamente revolucionária, tá? Assim sendo, se você não estudar um pouquinho de biotecnologia, se você não souber um pouquinho sobre genética, sobre engenharia genética, o que são scaffolds, o que é impressão 3D, o que é cultura de células, você nunca vai entender de verdade como a odontologia biomimética pode funcionar, né? E outros exemplos todos. Nós temos agora entrando na odontologia a parte do uso do cannabis em odontologia. O uso do cannabis, do canabidiol, é uma das substâncias que você pode utilizar em odontologia e tem várias funções, várias indicações para uso. Agora, se você não lembra minimamente da farmacologia, quais são os receptores, o que é um receptor nicotínico, o que é um receptor muscarínico, o que é acetilcolina, o que é noradrenalina, o que é um sistema adrenérgico, o que é o sistema nervoso autônomo parasimpático, o que isso tem a ver com canabidiol, como se dá o efeito de ligação dessa molécula ao seu receptor, o que é inibição alostérica, o que é inibição por competição, né? Cada um desses conceitos são conceitos da farmacologia importantes para que a gente entenda como é que isso tudo funciona. Se você tem esses conhecimentos com você, com certeza você vai sair na frente no mercado de trabalho, por exemplo, de pacientes com cannabis. E se você esperar a próxima inovação para você ver o que você vai estudar, quando chegar a hora, você já está atrasado, porque muitas pessoas que vêm dando corda diariamente no seu relógio vão passar na sua frente porque estão com o conhecimento na ponta da língua. A mesma coisa outras ciências básicas, como o conhecimento, por exemplo, dos tecidos e da embriologia e os tecidos na histologia. Isso é muito importante, porque conhecer os tecidos, conhecer a sua distribuição, conhecer como isso funciona, conhecer como esses tecidos estão organizados, permite que você tenha ou faça melhores diagnósticos frente aos pacientes e às lesões de boca que você encontrar, né? Também existe a possibilidade, uma vez que você encontrou esses tecidos, entender, por exemplo, como que tumores tradicionalmente epiteliais não podem aparecer em meio a tecido conjuntivo. Coisas básicas da histologia e da embriologia que ajudam você a entender, por exemplo, por que certos nervos inervam alguns músculos, por que um determinado músculo não pode funcionar da mesma maneira que outro, por que dois músculos, às vezes separados por um único feixe de fibras, um tendão, ele pode, por exemplo, ser um músculo com duas inervações. Todas essas explicações vêm da embriologia, né? A anatomia, por sua vez, é uma ciência importantíssima. E eu costumo dizer, e vocês vão me ouvir aqui no Galileu falar muitas vezes sobre isso, do que se trata a anatomia topográfica. A anatomia topográfica é a verdadeira anatomia. É a anatomia que livra você da bucha,
que tira você do problema, que faz você sair daquela condição limitada, que você conhece o nome de uns vasos e conhece o nome de alguns nervos. Isso não resolve o seu problema. A anatomia que te ajuda é a anatomia topográfica, que é a anatomia quando você está atuando sobre uma determinada região e você sabe tudo o que tem ali em volta, né? Portanto, conhecer a anatomia é completamente libertador. E aqui eu quero lembrar você da nossa hashtag Liberte-se da anatomia descritiva. Isso vai aparecer em vários contextos do nosso trabalho, aqui no Galileu e também no Instagram, em vários outros lugares. Você vai encontrar a nossa hashtag Liberte-se da anatomia descritiva. E eu, qualquer hora dessa, vou gravar um vídeo aqui no canal exclusivamente para falar sobre a nossa hashtag. Muito bem, a fisiologia também é importantíssima, tá? Nós devemos conhecer muito bem a fisiologia para entender como funciona um periodonto, como funciona uma carga mastigatória. Você sabia que a superfície de um dente, a superfície oclusal de um dente, somente 10% da superfície oclusal de um dente é chamado de superfície oclusal funcional. Ou seja, a maior parte da carga mastigatória desse dente, ela é dissipada em apenas 10% da área da superfície oclusal. Isso mostra que, como você está diminuindo a área, a pressão se torna muitas vezes maior, né? Muitas vezes maior, e isso potencializa muito o efeito da mastigação. Isso é fisiologia. Fisiologia que permite você entender quando um paciente está fazendo uma rotação, uma translação da mandíbula e o que isso tem a ver com a posição dos dentes. É a fisiologia que permite você enxergar no excursionamento dos dentes se os movimentos articulares são adequados ou não. Por fim, meu povo, não subestimem as cadeiras básicas. Estudem diariamente todos os assuntos das cadeiras básicas e aqui no Galileu Health eu tenho certeza que vocês vão encontrar muitas possibilidades de se desenvolver cada vez mais nesses assuntos. Muito obrigado e até um próximo episódio. Tchau, tchau.